Tá saindo do forno o projeto de uma casinha para um casal de seguidores, que ficou tão lindo, mas tão lindo, que me deu vontade de conversar mais com vocês sobre esse processo criativo. A Kali e o Sérgio me encontraram através do Instagram e eu fiz uma intervenção na sala de estar da casa deles. Eles ficaram tão satisfeitos com o processo, com a relação, a interação que a gente teve, que eles animaram a fazer o projeto de uma casa. Uma casa pequenininha, num condomínio próximo a Belo Horizonte, mas era para ser uma casinha cheia de charme. Então hoje eu vou explicar como funciona esse processo de projeto. O primeiro passo, a primeira etapa, e talvez a mais importante delas, é a comunicação com o cliente. É preciso entender esse cliente, a personalidade, os gostos, é preciso entender o programa, junto com o cliente tem um programa de projeto, né? Se é uma casa, qual o tamanho dessa casa, quantos cômodos, quantos quartos, quantos banheiros. Isso tudo tem que estar muito definido antes da gente começar o projeto. O orçamento da obra também é importante, a gente saber até onde a gente pode chegar para conseguir fazer um projeto que esteja dentro da realidade desse cliente. Então, são necessárias conversas. Aqui nos meus vídeos do YouTube, quase sempre eu começo falando nas conversas preliminares de projeto, o cliente me disse, porque isso realmente é muito importante. É ali que o projeto ele começa a tomar forma. Então, entender o cliente e entender as demandas de projeto é a primeira etapa. Eu gosto de dar para casa para o cliente também, gosto que ele me mande referências de casas, de ambientes que ele gosta. Ali a gente consegue perceber, né? A gente consegue, entre todas essas imagens, fazer uma análise de um estilo, de texturas, cores, materiais, enfim. O arquiteto ele já começa a montar na cabeça dele as primeiras referências desse projeto. A segunda etapa é entender o terreno, onde esse projeto estará localizado. Dentro do terreno, a gente precisa entender, em primeiro lugar, a topografia, se o terreno cai, se o terreno sobe, como que é esse plano, essa topografia, a geometria do lote, se é um lote linear, se é um lote, enfim, qual que é a forma que esse lote tem. A gente precisa entender sobre a insolação, onde o sol nasce e onde o sol se põe, isso vai balizar a implantação da casa no terreno. A gente tem que conhecer sobre a vizinhança, estudar essa vizinhança, porque isso pode influenciar também na implantação da casa, se tem muita abertura de um vizinho, se a casa dele está mais para frente ou mais para trás, para a gente condicionar a privacidade da casa que a gente está projetando. E vizinhança, vegetação, vistas também é importante para a gente saber para onde abrir, o que privilegiar nesse projeto. Então, todos esses fatores de terreno, eles também já vão dando o caminho da forma que essa casa ou que esse projeto terá. Então, o primeiro passo, depois que eu já conversei com o cliente, que eu já entendi o cliente, que eu vou entender o terreno, eu gosto de fazer a visita ao local com o cliente. Eu sempre vou, antes de começar o projeto, ao terreno para a gente ver o que está rolando por lá. Hoje é dia de excursão no lote da seguidora, a Kali, aquela seguidora que eu já apresentei aqui. Lá veio neném, veio vovó. Hoje a família tá maior, cresceu e agora a gente vai começar o projeto da casa, nesse condomínio lindo que eu vou mostrar aqui agora. Esse é o lote dos seguidores, um projeto que é muito especial para mim, porque eu amo fazer projeto para seguidor, que aparece aqui através do Insta. E aí vai ser uma casinha pequena, super charmosa, cheia de graça. Então, entendemos o cliente, entendemos o terreno, próxima etapa, entender a legislação. Porque esse terreno, se ele está numa grande cidade, ele tem que atender à lei de uso e ocupação do solo. Às vezes ele está, como no nosso caso, em um condomínio fora da cidade, que além das leis municipais, o condomínio ele tem uma legislação própria. Ele tem regras ali de afastamentos, quais são os afastamentos frontais, laterais e de fundo, qual que é a altimetria máxima que essa edificação pode ter, qual que é a área permeável que a gente tem que deixar, a taxa máxima de ocupação, que é a projeção da construção no terreno. São vários fatores, vários itens da legislação que a gente tem que levar em conta também.
Às vezes, nesse caso, às vezes você tem essa legislação, ela é um pouquinho diferente da do condomínio com a prefeitura. Então você tem que seguir o quê? A mais restritiva, porque não adianta eu aprovar no condomínio e não aprovar na prefeitura. Então tem que ser feito um estudo prévio dessa legislação, a gente anota, entende os principais itens para acertar na hora do projeto. Então, nosso terreno é esse aqui. Ele está localizado num fim de rua, tem uma rotatória que dá acesso a alguns terrenos no final dessa rua. Aos fundos tem uma matinha. É um condomínio novo, então nós ainda não temos vizinhança. Os 2 lotes, lateral direita e esquerda, estão vazios. Eu não tenho que me preocupar com o vizinho por enquanto. Estou livre para fazer meu projeto como eu quiser. E aí, nessa situação, eu já estou pronta para colocar a primeira condicionante de projeto, de legislação, que são os afastamentos de frente, laterais e de fundo. Nesse caso, nós temos que trabalhar 5 metros de frente, 2,5 metros nas laterais e 3 metros de fundo. O que eu faço normalmente? Eu desenho essa linha com esses afastamentos dentro do meu lote e simulo uma forma geométrica qualquer, normalmente mais retangular. Eu coloco essa forma dentro do lote com a medida aproximada que a casa vai ter, para eu saber qual é a margem que eu tenho para trabalhar a volumetria dessa casa. Se eu posso mexer ela mais para lá, para cá, mais para o fundo, se ela pode ter uma forma mais irregular ou não, isso é muito variável. Então, esse retângulo roxo que está aí na tela é uma medida próxima do que seria a casa. Orientação solar. A topografia, o levantamento topográfico, ele sempre indica o norte do terreno. Nesse caso, nós temos o sol nascendo à direita e se pondo à esquerda. Ou seja, leste à direita, oeste à esquerda. O norte está para os fundos. O norte bate sol o dia inteiro. E o sul é a frente do terreno, que não recebe insolação direta nenhuma época do ano. Definida a insolação, eu começo a setorizar a minha casa. Para onde que eu quero abrir cada cômodo da casa? Aqui nós optamos por colocar os quartos abrindo para leste, para eles tomarem um solzinho da manhã, e a parte de serviço abrindo para oeste, que é mais quente, área de serviço e garagem, que recebe uma insolação mais forte, mais pesada, ficando para oeste. Os fundos da casa, que é onde a gente tem a vista linda da matinha, que é a área mais preservada, dá para norte. Então o norte toma sol praticamente o dia inteiro. A gente sabe então que a gente vai ter que tomar alguns cuidados no projeto para proteger um pouquinho dessa insolação que pode ser excessiva. Com o programa e a setorização da casa no terreno definidos, aí a gente parte para o projeto propriamente dito. Aí a casa começa a tomar forma. O programa desse projeto eram 3 quartos, sendo uma suíte, sala de TV, estar e jantar integrados, uma cozinha também integrada que comunicasse com a varanda, que também deveria estar integrada às salas, tudo juntinho. A garagem não era um ponto importante, a cliente me disse que ela sempre achou a garagem muito feio, que enfeia a casa, então se o carro quisesse ficar do lado de fora, ao ar livre, estava tudo ok para eles. Antes de mostrar as imagens da casa, eu vou ler um texto que os clientes me mandaram lá no início, quando nós começamos as nossas conversas. E quero que vocês imaginem na cabeça de vocês que projeto seria esse, que forma que essa casa teria, que acabamentos. E depois vocês me contam se eu acertei ou não nesse projeto. Ei, Regina, a gente pediu uma casa que tivesse cara de casa não brasileira. É que a gente detesta aquela casinha quadradinha, de alvenaria normalzinha, sabe? Para você ter uma ideia, eu não queria nem garagem. Eu acho que garagem enfeia a casa. Gostamos de um rústico chique. Materiais como ferro, concreto, vidro, pedra, madeira, chão de pedrinhas, brita onde for possível e gramado e jardim tipo floresta no resto. A gente só não chegou nessa parte no projeto. Quanto mais mato, melhor. E o formato não linear. Uma casa aberta, arejada, solar, integrada onde for possível, mas mantendo a privacidade e o aconchego para um casal namorandinho viver e pé direito duplo e alto. Conseguiu imaginar uma casa para esse cliente? Tcharam!
Bom, fizemos uma casa bastante setorizada. Sabe aquela história que eu falei inicialmente? Quarto de um lado e área social de outro? A gente fez uma quebra muito grande nesse projeto, uma quebra visual nessa setorização. Então, uma grande parede de pedra, ela fez a divisão entre a parte íntima e a parte social da casa. Essa parte íntima, ela tem um pé direito normal, por volta de 3 metros. E a parte social tem esse pé direito duplo que eles queriam e também um mezanino no andar de cima, com um pequeno mezanino. Esse mezanino, que é uma área bem íntima, uma área bem reservada do casal, ele dá acesso ao telhado verde, que cobre todos os quartos, que cobre a área íntima. Então, além disso, eles têm um terraço elevado e privativo. A fachada frontal da casa, que é toda de vidro, ela dá para sul. Então ali a gente não tem que preocupar com a luz do sol, porque não vai bater sol direto nunca. Eu achei por bem colocar a garagem, sim, fazendo parte da casa. O casal acabou de ter um bebezinho, eles estão com um neném pequeno e poderia ser muito pouco funcional eles não terem uma garagem coberta próxima à casa no dia a dia. Então, mas quis trabalhar, esconder essa garagem. Né, dar uma cara que não fosse de garagem. Então, para isso, nós criamos um cobogó feito com o próprio tijolinho, tijolo maciço. Esse tijolo ele vai ser assentado, espaçado um do outro, dando essa ventilação e essa iluminação e criando esse efeito super bacana na fachada da casa, escondendo parcialmente a garagem. E a fachada dos fundos da casa, que ela é quase uma réplica da fachada frontal, que dá para aquela vista linda da mata nos fundos, é a parte mais preservada, a gente precisava ter uma proteção a mais com o sol, porque ali é norte. E o sol, ele nasce no leste e morre no oeste no sentido norte. Então, bate sol quase o dia inteiro. O que nós fizemos? A porta, a suíte master, ela dá para esse fundo, ela tem uma porta de quina que abre para essa mata bacana. Nós protegemos essa porta de vidro grande com um pergolado de madeira que vai receber ali umas plantinhas em cima. E esse pergolado ele também abriga uma pequena ofurô que vai ter do lado de fora. E a varanda da casa, que nós encaixamos ali um volume de concreto, um volume mais bruto de concreto aparente, essa varanda, ela protege o interior da casa do sol excessivo. Apenas o mezanino, no segundo andar, fica mais exposto. Mas a gente não viu isso como um problema, existe sempre a opção de ter uma cortina para proteger do sol, mas é legal entrar um sol por cima, com isso entra a luz, a casa fica ventilada com esse pé direito alto, mas as salas embaixo mais protegidas, o próprio mezanino faz sombra na sala de baixo. Esse projeto ele ainda não está prontíssimo, essas são imagens preliminares, agora eu vou discutir com o cliente todos os materiais de acabamento, ainda mais profundamente, a gente está entrando na fase do projeto executivo, ou seja, ele ainda vai amadurecer um pouquinho mais. Se vocês tiverem interesse em acompanhar esse processo, me contem também, que eu posso gravar outros vídeos sobre esse tema. E se também ficaram apaixonados com a casinha dos seguidores, assim como eu, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui. Eu fiz um estudo detalhado sobre a insolação na casa. Hoje os próprios programas de edição de imagem, é possível a gente colocar o sol na posição correta dele para cada localização e a gente vê em cada época do ano, em cada horário, o que está acontecendo com o sol na casa. Se vocês tiverem interesse em que a gente aprofunde nesse assunto, me peçam aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, mostrando todo o estudo de insolação da casa, durante 24 horas, no inverno e no verão.